Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio da nossa roda de conversa do Mastermind Legal e Compliance da Democratizando. O Mastermind Legal e Compliance foi criado para que profissionais da área jurídica e de compliance troquem experiências e conhecimento. Meu nome é Adele, sou advogado, trabalho há 16 anos na área jurídica e compliance e hoje eu estou aqui junto com o Leonardo Xavier para intermediar uma conversa bem interessante com dois profissionais super gabaritados aí da área de compliance. Léo, dá um oi aí pro pessoal. Prazer conhecê-los, como a Adele me apresentou, meu nome é Leonardo Xavier, sou advogado também, trabalho há menos tempo do que ela, cerca de 8 anos na área de compliance, já passei por alguns setores diferentes, estruturação de programa, compliance regulatório, investigações internas, e hoje estamos aqui para fazer esse bate-papo incrível com duas figuras muito relevantes no mundo de compliance, que vão ensinar aqui um pouquinho para a gente como é que a gente pode fazer para trabalhar com compliance no exterior. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, falando um pouquinho dos nossos entrevistados, hoje a gente está aqui com o Thiago Bueno Vaz, que é advogado, possui MBA em Gestão e Business Law e é mestrando em Direito pela Umbra University. O Thiago atua hoje como Regional Compliance Officer Américas na Manhummel e hoje também está aqui com a gente o Glauber Juvenal, que também é advogado, pós-graduado em Perícia e Auditoria Ambiental pelo IPT USP e atualmente atua como auditor interno líder no setor de investigação especial da Continental América. O Thiago e o Glauber, eles estão trabalhando hoje nos Estados Unidos e com certeza eles vão poder contribuir bastante aqui com várias dicas para quem quer atuar com compliance fora do Brasil. Thiago, Glauber, muito obrigada pelo convite, bem-vindos, e vamos começar nosso bate-papo. Então, primeira pergunta aí para vocês. Como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos? Vocês já eram da empresa e foram transferidos, aplicaram para a vaga? Conta um pouquinho aí para gente. Vai lá, meu amigo, começa aí. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Aí é um prazer estar aqui na Democratizando, falando dessa experiência. Obrigado, Thiago, pela possibilidade de começar respondendo para vocês como que surgiu essa possibilidade, né? Bom, eu já era um profissional da Continental no Brasil, era o Compliance Officer, né, responsável pelas operações da Continental no Brasil, na Argentina, no Chile, e eu já tinha há 10 anos nessa posição, quase 10 anos na mesma posição, e internamente apareceu uma oportunidade para fazer uma movimentação paralela para uma outra área, que é dentro da área de Internal Audit, e trabalhar com as investigações, né? Então, a minha oportunidade, ela apareceu naturalmente, né? Uma vaga foi publicada, eu já tinha manifestado interesse para minha liderança, que eu gostaria de fazer um trabalho diferente do trabalho de Compliance Officer, e aí a gente caminhou, alinhou as expectativas junto com que a posição, e isso foi uma transição bem natural. E com o suporte da liderança, porque eu já tinha os conhecimentos da empresa, era um profissional que já se encaixava, né, na vaga também, que estava sendo buscada, colocada no mercado. A cultura da empresa também favorecia essa transferência de profissionais entre localidades. Então, para mim foi uma coisa bem natural. E para você, Thiago? Legal, obrigado por passar a bola e por estar com a gente aqui, Glauber. O Glauber realmente tem se tornado aí um vizinho, né? Coincidências do mundo, a gente está morando na mesma cidade aqui nos Estados Unidos, então tem sido muito bacana ter tido o Glauber mais perto aí, um grande parceiro. E dar um bom dia, boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente nesse momento. Realmente acho que essa construção foi uma construção em conjunto aqui da live com o Leonardo, com a Adele, que trabalharam tanto também para isso acontecer. Um salve também para o Vini, né, que realmente disponibilizou esse espaço para a gente conversar. Toda Democratizando, que realmente é um projeto que a gente, desde o início, já realmente tem um apreço muito grande, então é muito legal ver também essa frente saindo do papel e realmente a gente tendo a oportunidade de democratizar ainda mais esse conhecimento sobre compliance, sobre outras coisas que a gente vai conversar aqui. Bom, como surge isso para mim, né, eu, ao sair ali da Ernst Young em 2022, eu venho para a Manhummel, empresa onde estou hoje, como responsável pelo departamento jurídico e também como um chapéu de Regional Compliance Officer e ambos os cargos para a América do Sul, né? Então, como acontece em muitas cadeiras no Brasil, a gente acaba fazendo de tudo, né? Desculpa a analogia futebolística, mas é cruzar o escanteio, tentar fazer o gol, voltar para marcar, a gente realmente faz de tudo com poucos recursos, né? Você também tem muito aprendizado nisso tudo, mas de fato, basicamente essa a minha função, né, de tanto de legal quanto de compliance dentro da Manhummel. O que é interessante e até o que me chama a atenção de ir para a Manhummel é que eu encontro uma empresa que de fato valoriza uma cultura de integridade, uma cultura de compliance, onde o programa de integridade ele é muito mais do que um bom código de conduta, um ótimo canal de denúncias, mas é algo que realmente você consegue ver, né? Você consegue realmente olhar nas pessoas que o programa de compliance está ali, está sendo conversado e colocado na prática. Isso pode ser visto como
através da Compliance Week, né, que eu acho que é o que eu devo muito à empresa, de realmente eu ter chegado em uma empresa que já fazia toda essa semana dedicada, já eram 2 anos de Compliance Week. Eu lembro que na minha due diligence, antes de entrar na empresa, eu fui buscar, né, informações e tal, e me deparei com isso. Eu achei muito bacana, porque realmente parecia um negócio, assim, fora da caixa, onde eles desde logo já colocavam, por exemplo, apresentações teatrais, para que realmente, imagina, né, uma empresa, né, de filtragem veicular, você tem a grande maioria do seu público de chão de fábrica, né? Então, realmente, o desafio sempre foi como traduzir de forma simples e objetiva esses conceitos de compliance, né? Para começar, o compliance já é tido em inglês, né? Já é uma palavra em inglês. Então, realmente, como traduzir isso para todos? E isso me chama a atenção. Quando eu vou, então, para a Manhumer, a gente começa a fazer esse trabalho. Então, acho que eu cheguei numa empresa que realmente vestia a camisa do compliance, e aí eu começo, então, a ter interação com colegas, né? E o Glauber foi um desses colegas que eu falei: Glauber, cara, vocês já fazem alguns trabalhos muito bacanas aí na Continental, passa para mim, vamos conversar, né? O benchmark funciona muito bem entre os profissionais de compliance, e aí a gente começa a estruturar muitas dessas ideias. Então, o que fazer naquele ano? E a gente entende que a Manhumer é uma empresa, de fato, que faz muito pela comunidade, entende que realmente a comunidade é uma parte interessada e que devemos fazer algo para essa comunidade. Então, a gente dá um passo a mais e começa a propor ações também para nossa cidade, né, para nossa região. Então, eu estou falando ali do interior de São Paulo, mais precisamente em Indaiatuba, e a gente começa, então, a fazer eventos com a universidade, chamando clientes, chamando fornecedores, e esse evento vai tomando uma proporção muito bacana. Tanto é que no ano passado a gente consegue lotar o auditório ali com cerca de 500 pessoas só para falar sobre compliance. No ano passado também a gente faz essas ações na Argentina, na Colômbia também, são as outras localidades onde nós temos planta, e é engraçado porque não existia essa função de compliance nos Estados Unidos, né? Mas conforme a gente foi conduzindo o trabalho, as pessoas que vinham de fora, então todos os anos quando a gente faz a Compliance Week anualmente, eles vêm até o Brasil para entender o que está acontecendo, né? E aí eles acabam virando, de fato, um benchmarking para dentro do grupo, e aí eles falam: olha, isso é muito bacana, porque isso realmente tem efeitos extremamente positivos, e a gente quer mais disso para outras localidades, né? E aí é quando eles lógico, querendo expandir o departamento, eles abrem, então, uma posição nos Estados Unidos. Pelo que me passaram, de fato, né, a pessoa que me contratou, no caso, o meu chefe atualmente, fala: a pessoa que a gente pensou para ir para os Estados Unidos é você, porque você já coloca esses conceitos na prática, já conhece a cultura da empresa, como o Glauber comentou. Então, de fato, foi um convite da empresa para ir para os Estados Unidos, e aí para tomar conta de América do Norte, né, Estados Unidos, México e Canadá, mais, né, as outras áreas que eu já cobria, e aí, de fato, realmente expandindo ou tentando expandir também essas iniciativas aqui para a parte norte, né? Então, acho que é assim que surge, e eu acho que o primeiro recado meu aqui vai fazendo sem pensar, né? Porque, mais uma vez, essa vaga ela não existia, e talvez alguém esteja olhando o teu trabalho. Então, hoje eu estou aqui muito feliz, lógico, apesar dos perrengues, que eu acho que a gente vai conversar um pouco, mas realmente muito agradecido por essa nova posição. Não, legal. Vocês dois comentaram que já estavam na empresa, né? E até pelo destaque mesmo, a atuação no Brasil, tiveram essa oportunidade para ser transferidos para os Estados Unidos. Mas como que vocês veem, assim, uma pessoa que, de repente, não está numa empresa que tem essa possibilidade de ter uma transferência para o exterior e quer aplicar para uma vaga, por exemplo, em outra empresa? Existe essa abertura, pelo menos aí nos Estados Unidos? Conta um pouquinho pra gente, assim, acho que é legal abordar um pouco esse lado também, né? De uma pessoa aplicando para uma vaga, assim, sem estar dentro da empresa. Vai você primeiro, Thiago, agora. Tá bom, vamos lá. Bom, eu acho que o que tem sido interessante nesses anos recentes é que a gente tem visto que muitos profissionais brasileiros, eles realmente têm ido para fora, e eu acho que isso também é muito do profissional brasileiro mesmo, que é um profissional muito bom, sabe? Realmente estando aqui e tendo contato com muitas pessoas, eu acho que cada vez menos eu vou tirando aquele conceito de vira-lata, essa síndrome de vira-lata, que o brasileiro não é bom e coisas nesse sentido. O brasileiro, ele é hands-on, ele faz tudo, ele não tem problema em ajudar. Então, eu acho que esse profissional, e também por ser um profissional que, de alguma forma, ele já nasce um gestor de riscos, né? Então, quando você está numa empresa brasileira, você já está alerta a tudo, né? A nota de débito ali que é colocada para reembolso, enfim, tantos outros cenários que podem ser, de alguma forma, uma facilidade para haver uma fraude, por exemplo. Eu acho que o profissional brasileiro já se destaca porque ele já tem, né, aquela ginga ali de realmente como funciona em América do Sul, né? Então, eu acho que tem muita abertura para os profissionais brasileiros e realmente a gente tem visto que muitos têm conseguido se transferir para os Estados Unidos. Quando eu chego aqui, de fato, uma das primeiras coisas que eu fiz é
tentar voltar esse contato com essas pessoas, tem muitos profissionais para cá, para realmente entender como funcionam essas questões. Acho que é muito mais fácil você fazer uma movimentação já dentro do seu grupo, dentro da sua empresa, seja por conta, acho que especialmente por conta do visto, né, que é algo que realmente torna muito mais facilitado quando existe uma empresa, vou colocar, patrocinando, né, então o que a gente vê é realmente essa questão com maior facilidade, mas lógico, acho que existe sim uma oportunidade dos profissionais chegarem até essas vagas, contanto que tenham também, né, o domínio do inglês, né, já uma participação ativa, uma experiência realmente no que a área requer, mas pelo menos é isso que eu vejo um pouco. Você compartilha disso também, Glauber? Sim, concordo, de fato. É muito mais fácil e com certeza se a empresa é aberta, se você está dentro de uma organização que tem negócios fora do Brasil, essa transferência, principalmente para profissionais dentro de um grupo de compliance, e ter uma linguagem universal, fica muito mais fácil, né? Eu acredito que, mesmo que você não esteja hoje numa organização, seja numa organização menor, que eventualmente tenha só uma atividade local, e seu interesse é uma movimentação para fora, eu entendo que é possível, mas você precisa estar preparado, né? Então, acho que o primeiro passo é, você precisa se preparar para as oportunidades, né? E, como eu disse, compliance por ser universal, você não tem uma questão tão como o jurídico, onde você tem a questão da lei brasileira, diferente da lei americana ou das leis na União Europeia. Eu vejo profissionais que se candidataram dentro da Continental, que não eram profissionais brasileiros, que hoje trabalham na matriz, são advogados, que estudaram antitrust, por exemplo, tá? Que buscaram entender um pouco de alemão, porque a Continental é uma empresa alemã, em algum momento se candidataram para vagas, para trabalharem dentro do grupo do jurídico antitrust, dentro da empresa, e foram contratados, né? E a empresa trouxe um profissional brasileiro, porque foi um profissional que se mostrou adequado e preparado para atender essa específica área. E eu acho que no compliance é até muito mais fácil, se você buscar se preparar na questão de ter um diferencial que seja atrativo, para que o empregador fora do Brasil olhe e fale, poxa, mas ele tem algo bom, ele tem algo interessante, eu vou trazer esse profissional. Acho super possível. A questão do visto pode ser um complicador para alguns países, para alguns lugares, mas se você é um profissional, se você está preparado, se você buscou uma especialização, que é o diferencial que a empresa procura, eu vejo que é possível, sim. Não seria impossível. Na prática, a gente vê que profissionais sendo contratados do mercado para trabalhar em multinacionais fora do Brasil. E um ponto que eu acho que gostaria de adicionar também é que, né, pelo menos para mim, eu fui descobrir isso na prática, porque de fato eu não conhecia a fundo, por exemplo, né, a condição que eu estou hoje, né, ou seja, o visto com que eu estou hoje nos Estados Unidos, ele é um visto denominado de especialista, né, ou seja, você basicamente, em linhas muito gerais, tem que demonstrar por que estão te contratando e não contratando um profissional aqui dos Estados Unidos, um norte-americano. E dentro disso, você tem que realmente preparar um relatório muito grande, né, uma petição, colocando todos esses motivos. Então, todos os cursos que você fez, todos os artigos que você publicou, todos os eventos que você foi, todas as aulas que você deu, as palestras, os projetos, as empresas, enfim, muitas coisas. E isso, quando eu estava, né, fazendo esse preenchimento, começou a... Fiz até uma outra reflexão falando, olha a importância dos cursos que eu fiz, das palestras, realmente das aulas, dos artigos, porque tudo isso levou a esse momento. Porque a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, na hora deste momento, elas acabam tendo visto recusado, porque não conseguem demonstrar, né, perante a autoridade ali, de que realmente são profissionais técnicos e que justifica realmente a contratação desse profissional do que um profissional norte-americano, né? Então, eu acho que um outro conselho, talvez, aqui, é realmente não tente queimar etapas, né? Não tente buscar atalhos. Tudo que você está fazendo hoje já, seja os cursos, mais uma vez, os artigos, enfim, tudo que você está fazendo, pode ser, sim, que façam diferença, por exemplo, nesse processo de visto, e dentro dessa questão do Glauber tá falando de capacitação, né? Então, vai ser muito mais fácil eles te puxarem para cá se você já estiver relativamente pronto, né, Glauber? Acho que a gente, na hora que chega aqui, você vê que tem algumas coisas ainda, por exemplo, o inglês, né, que realmente quando você chega aqui, nossa, parece que tudo que você aprendeu vai ter ainda que estudar mais um pouco, porque o inglês é um pouco diferente, mas eu acho que eu queria só frisar essa questão do visto, porque realmente é algo que você acaba aprendendo na prática, né? Exato. E de fato, a especialização, ou você buscar um diferencial no seu currículo, né, acadêmico, no seu currículo profissional, é muito importante hoje em dia, porque você precisa se destacar, né, no meio de diversos currículos. Então, você pode pensar assim, eu vou fazer esse curso, talvez eu não tenha uma oportunidade agora, mas esse curso é o que pode ser o grande diferencial lá na frente, né? E a questão da língua também.
você ter um conhecimento bom de uma língua diferentemente do próprio inglês, né, seja o próprio espanhol, ou se você conhece um pouco de alemão, um pouco de francês ou italiano, isso também é um diferencial para você ser recrutado, principalmente porque você vai trabalhar no exterior, onde a maioria das empresas vai tratar o inglês como língua primeira, a primeira língua vai ser o inglês, mas tem a língua do próprio país. Então, isso tudo é base para você tomar o passo na hora certa. Pessoal, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida sobre essa questão da adaptação. O Thiago mencionou a questão do inglês, que a gente aprende inglês aqui quando temos que falar estrangeiros, ou inglês, ou qualquer outro idioma, nós vemos que é um pouco diferente. Então, eu queria entender de vocês o que foi necessário nesse processo de mudança, tanto em relação ao idioma, que vocês tiveram eventualmente que aperfeiçoar e como vocês fizeram, quanto em relação ao processo cultural, que dizem muito que o brasileiro é mais aberto, é mais carinhoso, é mais caloroso. O Thiago mencionou que é hands-on, e nós sabemos que existem algumas nacionalidades que têm algumas restrições quanto ao contato, quanto a se abrir para outras pessoas, outras culturas, e isso impacta muito no meio corporativo também, na interação entre as pessoas. E, por último, em relação ao processo de adaptação do próprio compliance, o que vocês tiveram que aprender na legislação local, ou se na visão de vocês é um conhecimento mais global que vocês conseguiram levar do Brasil para o país onde vocês estão hoje. Leonardo, excelente questão. Sem falar da língua aqui, falando mais dos aspectos culturais, é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado. A partir do momento que você passa da imigração e você não é turista, né? Você vem para trabalhar, ou seja, você vai viver aqui, é um aprendizado. Todo dia você aprende algo novo. E falando aqui da nossa região, onde eu e o Thiago moramos, né? É uma região bem diferente, muito diferente de uma grande cidade como Nova York, Chicago, Los Angeles. É uma região menor, onde tem pessoas com um perfil mais família, um pouco mais conservador, né? Então, se sai um pouco do big center, né, e vem para um lugar mais middle center. Então, eu percebo que, primeiro aspecto, você não pode trazer o Brasil com você. Você é brasileiro, mas as suas ações, muitas atitudes que a gente entende que são naturais, a gente vai ter que falar, não, aqui eu estou vivendo num país onde tem as regras locais, tem a cultura local e eu vou seguir essas regras. Então, não adianta você querer, porque, eu acho que é certo. Não, o que o certo é diferente, você vai ter que aprender isso. Então, seja desde o início, quando você vai tirar o seu driver's license, e você precisa fazer uma prova de habilitação, onde o instrutor não quer levar em consideração que você já dirige há 20 anos no Brasil. Para ele, você é um novo motorista e ele vai te testar do início ao fim do processo. Então, o Thiago vai poder falar disso também, né? Passou recentemente. Então, você vai aprender e você tem que estar aberto a isso, né? A horários, eu me surpreendi com várias questões que eu falei assim, eu vou jantar agora, tarde, saí, o restaurante estava fechado. Mas, poxa, como fechou? No sábado, às 9 da noite, está fechado o restaurante. Por quê? Porque as pessoas jantam mais cedo, elas têm uma rotina diferente de trabalho. Então, você tem que se adaptar culturalmente às rotinas de final de semana, algumas atividades que no Brasil eram comuns eu fazer, é diferente. Antes de entrar nesse tópico, depois a questão de relacionamentos de amizade. Mas na parte social, eu acho que é um aprendizado e todo dia eu aprendo coisas novas de como me comportar, de como me adaptar e viver numa sociedade que é muito diferente do Brasil. Thiago? Não sei se você tem essa visão aqui, né? Não, concordo em gênero, número e grau, Glauber, porque, de fato, ao estar em um outro país, muda completamente tudo que você aprendeu. Tudo não, mas grande parte, né? Então, por exemplo, cheguei no país, peguei o carro tá sem gasolina, cheguei no posto de gasolina, não tem ninguém para colocar combustível para você. Você vai ter que ir lá e realmente colocar o seu combustível, porque aqui não é algo que é a prática deles. A prática é você ir lá e realmente saber como fazer. Outras coisas que me surpreendi, por exemplo, utilização de cheque. No Brasil, eu nunca mais, sei quantos anos já que eu não vejo cheque aqui, por exemplo, você paga imposto com cheque, você coloca o cheque ali nos correios e manda ali para a autoridade para pagar o seu imposto. Então, tem muitas coisas que realmente você tem que reaprender, né, ou aprender a forma como eles fazem aqui, e é o que o Glauber comentou, a própria Driver's License, que é algo que está recente, eu fiz na semana passada, dirige há alguns anos, né, só que você está na mesma momento, na mesma linha ali de interação, ou de aprovação, de uma criança ali, eu vou chamar criança porque eu vi lá pessoas com 16 anos ali, que para mim parecia que tinha 13, 14, mas estavam sentando ali no mesmo carro, com o mesmo instrutor, com as mesmas regras. Então, assim, realmente você tem que estar disposto a reaprender muita coisa, a ter uma mente aberta para realmente entender a forma como esse novo país funciona, né? Então, acho que é ter o ouvido muito atento, os olhos muito abertos para observar como funcionam as coisas aqui, como são as interações. De fato, algumas culturas elas vão ser mais frias, outras mais calorosas, né? Então, você tem que realmente tentar, não talvez aplicar a sua cultura porque ela é superior, mas realmente tentar se adaptar. Lógico
lógico que o que eu não estou falando aqui é, mas talvez o Brasil tenha uma boa prática que seja melhor aqui, por que não trazer isso para dentro da organização? Não, quanto a isso eu sou super favorável, mas eu acho que você vai ter um pouco menos de atrito se nesse primeiro momento você chegar, tentar entender primeiro, antes de colocar o pé na porta, e realmente para ter uma melhor adaptação e até de uma forma mais ágil, né? E aí, em relação ao trabalho em si, né, é interessante porque, é evidente, né, como a gente vem comentando aqui, o compliance, de alguma forma, ele é internacional, né? O mesmo código de conduta que eu tenho no Brasil, ele é na minha empresa, ele é o mesmo dos Estados Unidos, ele é o mesmo da Alemanha, do México, da Espanha e assim por diante. Contudo, por exemplo, a própria forma de investigar, e é algo que eu e o Glauber, a gente, né, conversa, vamos tomar um café e a gente conversa sobre essas diferenças, é que, de fato, aqui nos Estados Unidos você tem uns cuidados, vou dizer, um pouco até mais maiores, vamos chamar assim, né? Então, por exemplo, quando você tem, aqui você tem um processo de discovery, né? Se você tem um processo judicial. Então, o que quer dizer isso? Que quando tem um processo judicial, de maneira muito, né, grosseiramente falando aqui, você tem que entregar tudo que você tem sobre aquele tema. Então, o cuidado que eu tenho aqui nos Estados Unidos, para quando eu tinha no Brasil, até com as minhas anotações sobre a investigação, eu tenho que tomar muito cuidado, e-mails, porque tudo isso pode ser o processo de que pode cair dentro de um processo judicial, né? E aí outras questões, o Glauber também acho que talvez pode extrapolar um pouco mais, é quando, por exemplo, a outra parte comenta que já tem um advogado, ou que vai procurar um advogado. E isso parece que, e até uma expressão do Glauber, né, que contamina tudo, porque realmente o pessoal fica muito cuidado, né? Tem que ter, dar 10 passos atrás da interação com essa parte, que seja uma parte adversa ou não, mas realmente, nesse caso, tem que procurar o jurídico, tem que conversar, tem que entender a melhor forma de interagir. Então, aqui eu estou aprendendo muito mais a ser mais formal e talvez profissional, porque aqui o DOJ e a SEC, eles realmente pegam duro, que eu tenho visto, não sei, Glauber, você vê alguma coisa que você teve que se adaptar também em algumas práticas aí? Sim, com certeza. Tem um aspecto de como trabalhar, concordo plenamente com você, se segue muito mais a regra, existem procedimentos, existem normas, existem modos, e aí passando para a interação com as pessoas, também é bem diferente, né? Dentro da organização, você não obtém as informações tão facilmente, não porque as informações estão protegidas, mas você precisa acessar as pessoas e, de fato, seguir protocolos para obter essas informações. O que muitas vezes no Brasil você consegue muito facilmente, você liga para o RH, você fala com compras, você consegue interagir e coletar essas informações, que eu percebo que você tem mais regras, mais processos, mais procedimentos, porque existe uma preocupação com o dado, né? A lei de proteção de dados aqui parece ser uma coisa mais relevante, já culturalmente, independentemente da lei, já culturalmente as pessoas têm esse cuidado. E com isso você tem a questão também da interação dentro da empresa, né? É uma percepção que eu tenho que no Compliance Brasil, eu sentia muito isso na minha experiência, antes mesmo de trabalhar na Continental, quando eu trabalhava nas empresas, na consultoria, que se falava em Compliance, existia um medo. Não, mas agora eu vou ter que interagir com o Compliance, e aqui o Compliance é mais um departamento que quer ajudar, que faz parte da negociação, então, desde que cada um respeite os seus limites. No Brasil, como o Thiago comentou lá, né, você faz um pouco de tudo, aqui cada um faz o seu papel. Então, o papel do compliance, da auditoria, você tem essa interação mais organizada, né, dentro dos seus limites de tempo. Isso mostra, tipo, cada um no seu quadrado, mas esses quadrados trabalham em conjunto. Eu entendo que é uma coisa que você acaba se adaptando, né? Eu não, simplesmente no Brasil, muitas vezes eu conseguia a informação, mandava um e-mail, já recebia a resposta. Aqui, não, peraí, você quer essa informação por quê? Vamos entender, né? E aí você tem muito mais trato em obter a informação ou acessar as pessoas. Não é tão fácil ou tão rápido. Isso é cultura. Não, legal. Vocês já deram ótimas dicas aqui pra gente, mas tenho mais uma dúvida, tá? Em relação a certificações, cursos, tem alguma dica, assim, algum curso que vocês recomendam, a certificação obrigatória para atuar aí nos Estados Unidos? Como é que funciona? Assim, eu acho que o grande ponto positivo do profissional que quer trabalhar com compliance é que não necessariamente ele tem que ter uma certificação obrigatória, vulgo OAB, né, ou o Bar Association aqui para os norte-americanos, né. Então, realmente, para você advogar no Brasil, trabalhar como advogado, você tem que ter essa licença, e aí é a licença do Estado, né, e aí não sou o maior especialista nisso, mas lógico, né, acho que muitos sabem aqui que cada estado é basicamente um país diferente do outro em termos de leis, né, então tem países que permitem algo, no outro terminantemente proibido, então realmente, para o profissional de compliance, eu não vejo
pelo menos no meu caso, eu não tive que ter uma certificação obrigatória para trabalhar aqui, né, nessa função que estou hoje, né? Evidentemente, já estou recebendo alguns toques informais indiretos no sentido, mas se você tiver a licença para praticar, você vai ser visto diferentemente, você tem algumas prerrogativas, por exemplo, o privilégio, né, de cliente advogado, que é algo extremamente importante, especialmente aqui no país. Então, eu acho que tem alguns benefícios quando a gente fala de uma atuação para advogado, e aí o contador seria o CPA, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. E aí, lógico, aí você tem as certificações que você pode tirar de forma global, né? O SCCP, o CFI, né? Que tem muita gente no Brasil também que tem. Então, acho que isso te ajuda no sentido de você se demonstrar como um profissional capaz de atuar em qualquer localidade, né? Então, eu acho que é mais nessa linha, mas não que fosse algo obrigatório para atuação. Não sei se você entende também da mesma forma, Glauber. Não, eu entendo sim. Eu entendo que não é realmente uma obrigação, mas eu percebo que é algo desejável, tanto Perfeito. pelo empregador, né? Então, se você tem uma certificação, você mesmo estando no Brasil, e você já obtém a certificação, é um diferencial. Voltando lá ao nosso início, né, do bate-papo, de você estar preparado e ter algo que o diferencie dos demais. Então, eu percebo que isso é algo desejável para quem quer fazer esse passo, né, de sair do Brasil. Não é algo obrigatório. E também, dentro do processo que alguns países fazem de avaliação do seu conhecimento e da sua experiência, a certificação conta, como o Thiago comentou, né, o visto de especialista, uma certificação é um atestado de que você fez os cursos e cumpriu e foi certificado por uma associação de compliance ou de investigação ou de qualquer. Então, você tem muito mais acesso a oportunidades se você tiver certificação. E é o que, no dia a dia, eu percebo aqui, quando eu vou a campo, ou seja, quando eu vou visitar, fazer o meu trabalho de campo, é que se você é um profissional certificado, seus próprios colegas, seus próprios pares, eles te avaliam, te respeitam de uma forma diferente. Talvez no Brasil a gente ainda não tem muito essa percepção do quanto uma certificação ela é robusta. Talvez para profissionais de TI isso já conte mais, né? Você, olha, já tenho essas certificações, então, ok, eu já tenho de que esse profissional cumpriu alguns steps, ele tem um certo conhecimento. No Brasil, para compliance, acho que ainda não, pelo menos até onde eu vivi, era uma coisa assim, desejável, né? Mas, tipo, ninguém dá muita bola, falando português claro, né? E eu percebo que aqui não, aqui se você tem para compliance ou para investigação, peraí, então eu estou falando com alguém realmente que entende do assunto. Né? Então, por isso que eu digo que o desejável seria algo importante, que é aquele toquezinho, né, Thiago? Que Sim. Os nossos líderes falam, olha, não seria interessante você pensar já, né, e fazer esse processo. Exato. Porque aqui, isso leva-se muito em conta. Glauber, e aí, só dando um testemunho aqui ocular de hoje, eu estou fazendo o primeiro treinamento da SCCE, né, que é a Sociedade de Compliance, né, e sim, está sendo excelente. Um dos instrutores foi o Compliance Officer da Microsoft por muitos anos, então tem sido espetacular. Mas você vê que as próprias pessoas, né, o badge, né, enfim, como que chama? Desculpa. O crachá, né? Eu não queria me tornar essa pessoa, eu só sei em inglês. É difícil, Tarde demais, cara. Desculpa, depois corta aí, brincadeira. Mas, enfim, as pessoas que têm a certificação, você precisa ver, sai colorido, sai bordado, é totalmente diferente do que, por exemplo, eu que não tenho essa certificação deles aqui. Então, assim, isso demonstra que o próprio profissional, sendo que senta na mesa, você já sabe que aquele é um profissional diferenciado. A própria forma de colocar ali esse badge, né, na pessoa já demonstra que ela é um profissional diferenciado, e você já senta, peraí, aquele cara ali tem uns 3 ou 4 bordados ali, é realmente uma referência, eu quero sentar perto dele e entender. Então, sim, como você falou, para tudo na vida, acho que o Brasil também tem ótimas certificações, e isso só vai somando ao seu currículo, por exemplo, para um caso de visto, para um caso de uma oportunidade aqui fora. E é interessante isso aqui, porque a cada treinamento que você faz, vai contando pontos para também você conseguir fazer as provas, as certificações. Então, aqui, de fato, concordo com você, é um negócio mais profissional e que realmente o pessoal tá sempre atrás, assim, para conseguir tirar. Então, é super recomendado aí tentar uma certificação, né, para fazer essa transição para os Estados Unidos. Legal. Exato. E tô cheio de dúvidas hoje, pessoal. Opa, vamos lá. Vamos lá. Vamos para mais uma dúvida aqui minha. E qual que é a estrutura de compliance na empresa de vocês? Assim, como que é o relacionamento com o próprio jurídico, com RH, auditoria? Acho que essa é uma dúvida, assim, se tem alguma diferença aqui para o Brasil, como que funciona? Thiago, você me permite aqui? Que eu acho que até porque eu falei agora há pouco, né? Na Continental, a gente trabalha o compliance
como uma área de prevenção, né? Então, o compliance é aquele que faz os códigos, que fazem, vamos dizer assim, que estabelece as regras junto com a área de negócios, dá o tom, né, de como a gente quer seguir nas questões éticas, e treina os profissionais da empresa. Então, o compliance ele atua na área preventiva. E aí eu tenho um braço dentro do Integrity Law, né, da área de integridade e law, que seria Special Investigations, que é onde eu estou hoje, né, que faz as investigações de não compliance. Então, se eu tenho non compliance em algum aspecto, vem para investigação. Então, é bem separado. O compliance não faz investigação, e se tem alguma situação, ele reporta para nós e nós fazemos a investigação. Então, a gente acaba tendo uma interação muito forte com RH, compras, TI, jurídico, e o que eu percebo, voltando um pouco ao que eu falei, assim, você tem respeito de o que cada um faz. Não é muito fácil numa organização, e eu entendo porque é uma organização grande, com certos níveis de procedimento, com business diferentes, o processo para você acessar as pessoas tem seus procedimentos, acessar a informação, os dados também têm suas regras e procedimentos. Então aqui a gente tem um nível de organização, que eu não vou falar que é um nível de burocracia, mas de organização muito grande. E isso é parte, por quê? Por ser uma empresa de capital aberto, quando nós finalizamos uma situação de não compliance, vem desde a parte de treinamento, ou seja, se aquele profissional foi treinado, no que ele foi treinado, aonde ele violou a regra e quais foram as sanções. E todo esse pacote, ele é auditado pelos auditores externos, eles fazem uma avaliação para ver se esse programa todo de compliance ele é eficiente, se ele é eficaz como um todo, né? Na organização. Então, por isso que ele tem sérias etapas e o relacionamento ele acaba funcionando, sim, porque o compliance é algo importante e é, obviamente, em parte integral de todos os outros departamentos, vendas, compras e tudo mais. Então, é bem organizado, é bem complexo, mas eu entendo que é desta forma por ser uma organização bem maior, estruturada e com capital aberto, que acaba tendo que a gente mostrar para o investidor os resultados anualmente do que foi feito dentro do grupo de Integrity e Law, né? Aí, Thiago, não sei se para você muda um pouco, né? Não, eu também concordo que do nosso lado aqui muda também, lógico, nossa estrutura é diferente, né? Nós somos, como boa parte também das empresas alemãs, de uma empresa familiar ainda, né? Então, você tem a família Mann e a família Hummel, então, até hoje eles têm representantes, então a estrutura, lógico, ela muda em relação à Continental, mas aqui nos Estados Unidos eu consigo ver de fato as estruturas muito mais sólidas assim do que no Brasil, porque mais uma vez, por exemplo, no Brasil eu era responsável pelo jurídico, então desde penal, IP, de todos os propriedade intelectual, né, de todos os segmentos, então segmento veicular, o segmento de água, o segmento, enfim, a gente atuava com tudo, caiu ali no Brasil, a gente cuidava. E quando você vem para cá, por exemplo, você tem advogado, não, esse advogado ele só advoga para a parte de transporte, veículo de transporte, esse outro só para esse determinado segmento, esse aqui ele só faz propriedade intelectual, esse aqui já faz só contencioso de propriedade intelectual, o Thiago só faz compliance. Então você consegue ver que as estruturas de fato elas são maiores aqui e você consegue verificar ela realmente nas pessoas, né? Isso, por consequência, como o Glauber já comentou com a gente, acaba tornando as estruturas um pouco mais voltadas a silos também, né? Que esse é o grande desafio, eu acho, né? Porque cada um faz a sua peça e eu vejo o que eu tenho até aprendido na prática é que o profissional do compliance, ele também funciona, e o do jurídico também, né? Ele funciona como aquela pessoa que consegue ligar os pontos, né? Então, às vezes, o RH não se fala ali com outro departamento, sei lá, com auditoria interna, com compras e tal, e você acaba tendo que ser essa pessoa para religar esses departamentos, para tentar juntar todas as peças de uma investigação, ou para juntar, né, para o advogado os documentos para um processo judicial, enfim, então, e eu acho que é onde também o profissional brasileiro ele se destaca bem, né? O brasileiro, ele conversa com todo mundo, com o espanhol, não sabe falar espanhol, mas vai falar um portunhol, vai acabar dando um jeito ali. Tem um profissional que trabalha muito perto de mim, lá no escritório, que ele é da República Tcheca. E todo dia ele chegava, porque ele já tinha trabalhado numa empresa brasileira, e ele chega e fala assim, boa tarde, cheio do sotaque, mas fala, né? E aí eu falei assim, eu vou surpreender esse cara. Fui lá, coloquei no Google como falava boa tarde em tcheco. Demorei uns dias para tentar falar, acho que nem até hoje, nem peço para reproduzir, que vai ficar feio aqui se alguém fala tcheco. Mas eu cheguei para esse cara, ele chegou na minha sala e falou, boa tarde. E aí eu falei boa tarde em tcheco.
nossa, assim, eu ganhei o cara, o sorriso foi de orelha para orelha, porque ele falou assim, olha, eu tô há tantos anos aqui e nunca ninguém tentou nem falar oi em tcheco. Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele tem um pouco disso, né? Ele realmente se importa com pessoas, ele não tem problema em conectar pontos, em criar pontes. Então, eu acho que isso acaba ajudando num lugar onde você tem mais estruturas, né? Que é o nome chique, talvez, para a gente, para a burocracia, né, Glauber? Exatamente, é o nome polido, né? Tiago, Glauber, vocês já falaram bastante sobre dicas aqui, vocês já falaram sobre a importância do inglês, ou de aprender o idioma local. Aliás, a importância de aprender um idioma além do inglês, já que o inglês hoje não é tão considerado diferencial assim, já que é quase obrigatório. Falaram sobre certificações internacionais, sobre se especializar, porque isso pode ser importante na obtenção de um visto, por exemplo, como nos Estados Unidos, mas tentando ser aqui mais objetivo para as pessoas poderem assistir, a gente caminhar para o final. Se vocês puderem dar 1 ou 2 dicas para quem quiser se capacitar e algum dia se eleger uma vaga no exterior, o que vocês falariam? Bela pergunta, hein? Essa é muito boa. Vou passar para o Thiago. Perguntas difíceis eu deixo com o Thiago. As mais fáceis eu respondo. Não, tá certo. Mas, bom, Leonardo, eu acho que tem alguns pontos, além do que, né, você comentou que a gente já falou, eu acho que algo mais uma vez, estar na mente aberta, já aproveitar todas as oportunidades que você tem, né, no Brasil. Então, já aproveita, já entra naquele projeto global, por mais que vai te dar mais trabalho, mas tenta conhecer as pessoas, marca aquele call que você sempre ficou com vergonha de marcar, chama aquela pessoa no LinkedIn, aproveita que ela está no Brasil, vai tomar um café, leva numa churrascaria, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes são esses pequenos passos que às vezes dão um pouco de preguiça, que realmente vai precisar que você, aquele tempo que você tinha dedicado a fazer algo, você vai se dedicar nessa outra coisa e aquilo você vai ter que gastar talvez uma noite para fazer ou algo assim, mas eu acho que conseguir talvez aproveitar essas oportunidades, porque amanhã ou talvez outro dia a pessoa pode estar com uma vaga aberta no time dela e lembrar, ó, o Leonardo fazia um ótimo trabalho, parecia uma excelente pessoa, então vou tentar trazer ele, né? E eu acho também que um outro ponto para mim é a gente também de alguma forma lidar com o nosso próprio eu, assim, com o nosso próprio egoísmo, porque e aí eu vou explicar o porquê. Às vezes, a oportunidade que vai bater na nossa porta é uma oportunidade que talvez seja um cargo menor, ou seja, um cargo que o escopo não seja tão grande quanto você tem no Brasil, que você vai ter menores responsabilidades, que talvez o LinkedIn não seja tão interessante, por mais que eu ache que talvez uma experiência internacional tenha muitos pontos positivos, mas eu acho que assim, não se importar de aparentemente dar esse passo para trás, seja no nome do cargo, seja na responsabilidade, porque eu realmente acredito que a experiência estrangeira, não só nos Estados Unidos, pode ser no México, na Europa, na Ásia, que seja, ela traz muita, você aprende muita coisa, né? Você, assim, né, o que eu comentei, por exemplo, hoje eu conheci um profissional aqui nos Estados Unidos que ele trabalha com investigações numa ONG, e o cara acabou de sair do Iraque, ele está indo para a Ucrânia agora investigar um tema lá. Enfim, imagina um profissional de compliance indo na Ucrânia. Então, é o tipo de vivência que talvez no Brasil eu não ia conhecer esse cara, eu não ia ter ele no LinkedIn e eventualmente tiver algum problema na Ucrânia, eu falar, viu, como que você solucionou isso? Como que você foi? Então, eu acho que, lógico, tem a questão também, né, de nem tudo é maravilha, né, gente? Vamos lá também, né? Talvez você olhe ali no LinkedIn da pessoa, você olha no Instagram da pessoa, o mato tá verde, tá tudo dando certo e tal, mas eventualmente só quem passou por essa situação, está passando, também conhece os perrengues, né? Que vai ter dias que não vão ser tão legais, né? A tua esposa, o teu esposo, o teu namorado, se você vir acompanhado, não vai ter aquele dia legal também, que você vai ter que estar ali com o ombro do lado e vai ter que partilhar daquele dia que não foi bacana, e eventualmente a própria saudade da família é algo assim, que cargo nenhum, dinheiro nenhum vai te devolver isso, realmente você vai ficar distante da tua família, mas eu sempre fui da filosofia de assim, vamos tentar, vamos ver como é que vai ser, se não der certo depois de um tempo, pelo menos eu voltei, tá lá no currículo que teve essa experiência, a gente viveu, a gente aprendeu, e do que ficar pensando, puxa vida, e se eu tivesse ido, né, e talvez para algumas pessoas a oportunidade não bate a porta 2 vezes, né, então eu acho que é isso, é saber lidar com os perrengues, mas saber que ao mesmo tempo você como pessoa vai ter um grande crescimento e não tenha medo de talvez dar um passo para trás, assim, né, tá tudo bem, eu acho que talvez dar um passo para trás para depois lá na frente você dar 3 ou 5 para frente, para mim faz total sentido. Depois de tudo que o Thiago falou, é até difícil dar algum outro conselho, né? Imagina, tá bem completo já. Mas o que eu vejo da minha pequena experiência profissional, com os diversos colegas que eu vi que fizeram transições no sentido de sair do Brasil para qualquer outra localidade, tudo isso que o Thiago falou é verdade. Não é fácil.
não tem o glamour do Instagram, né, de fazer uma live na Disney, nas férias, é diferente, né, você vai ter realmente bastante dificuldade. Mas o que eu acho que eu deixaria para quem quer fazer esse movimento, para sair dessa nossa gravação aqui, dessa live, arrisque. E não é arriscar de só mandar o currículo, arrisque fazer um curso, arrisque fazer algo diferente, né, faça. Eu acho que isso pode ser uma boa, faz. Não pensa, eu vou ver se talvez o ano que vem, faça esse ano. Não perca tempo, vai e faça. Eu me recordo na época que eu trabalhava na consultoria, na KPMG, de quando eu participava do processo de entrevistar os trainees, eu me recordo de ter contratado um trainee que foi um profissional, que é um profissional fantástico, e ele tinha um diferencial. Ele falou assim, nas minhas férias, últimas férias, uma pergunta, o que você fez nas suas últimas férias? E ele simplesmente falou assim, eu fui para um acampamento e eu cuidava das crianças. Olha que bacana, o cara perdeu o tempo dele das férias para ir no acampamento cuidar de crianças. Ok, perfeito. Se ele cuida de crianças, ele é um cara responsável. Se ele cuida de crianças, ele topa um desafio, porque criança você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E é um super profissional, a gente já viu que era um bom profissional. Se ele não fala isso, se ele ficasse tímido na entrevista e não falasse isso, talvez ele não fosse contratado. Então arrisque a fazer algo, arrisque a falar algo, a tomar um café com alguém, como o Thiago falou, a conversar, a aprender uma palavra diferente, e não simplesmente fique pensando o que eu preciso fazer, simplesmente faça. Tudo no final é um pacote e conta. E eu vejo isso com várias pessoas que arriscaram fazer um curso de TI, aprender uma programação, e tudo é um diferencial que no futuro você pode aproveitar e ser esse o elemento que vai te fazer você brilhar no meio da multidão. Então, arrisque, tá? Bom, queria muito agradecer, então, pela presença de vocês. Foram dicas muito valiosas aqui hoje. Tenho certeza que se algum dia um de nós, eu, a Adélia, eventualmente trabalhar no fórum, vai ser muito útil. E para quem estiver assistindo essa gravação posteriormente, também já fica uma dica interessante. E, Thiago, se você puder só passar depois, você disse que está fazendo a certificação ou estudando, se você puder só dizer o nome completo da certificação, acho que seria uma dica interessante também. Não, legal. Bom, chama Society of Corporate Compliance and Ethics. Agora eu usei meu inglês. Minha mãe ficou feliz. Minha mãe é professora de inglês, né? Ficou até... Mas é uma sociedade de compliance que eles chamam, que eles têm cursos e treinamentos ao longo do ano. Salvo engano, vai ter um no Brasil agora no meio do ano também. Então, eu tô fazendo aqui um curso voltado para investigações. Eles têm de N questões aí relacionadas ao compliance. Então, é algo para ficar ligado. Talvez, né, mais uma vez que a gente está falando, tentar se diferenciar. Lógico, tem muitos cursos no Brasil que são muito bons. Talvez até um pouco mais atrativos em relação a valor, mas também é algo que talvez faça sentido para quem está se interessando de buscar conhecimento. Muito obrigado por compartilhar conosco, Adélia. Pessoal, só queria agradecer, foi ótimo, já saí aqui com várias dicas, eu aprendi bastante com vocês, obrigada pelo tempo, eu sei que a agenda de vocês é super complicada, obrigada Vinícius também pela oportunidade da gente fazer essa live aqui na Democratizando, e é isso, espero que o pessoal aí goste também e acompanhe a gente nas próximas. Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. Boa sorte a todos. Valeu. Tchau, tchau.